Capítulo 2. Nini, apesar de seus 91 anos, não se fez esperar. Foi naquele quarto que assistiu ao nascimento do general e dele cuidou desde criança. Naquele tempo, tinha 16 anos e era linda, baixa, mas musculosa e mansa, como se seu corpo conhecesse algum segredo, como se escondesse alguma coisa nos ossos, no sangue, na carne, o mistério do tempo e da vida, alguma coisa que não se pode comunicar aos outros e não se pode traduzir numa língua diferente, um segredo que as palavras são incapazes de contar. Era a filha do carteiro da aldeia. Tinha parido um menino aos 16 anos e nunca dissera a ninguém quem era o pai. Quando seu próprio pai a expulsou de casa, transferiu-se para o castelo. Não possuía nada, só o vestido que usava e, num envelope, um cacho de cabelos do menino morto. Foi assim que se apresentou. Chegou no momento do parto. O general sugou seu primeiro gole de leite no seio de Nini. E ali, ela viveu em silêncio por 75 anos. Sempre sorria. Seu nome voejava pelos aposentos como se os moradores do castelo quisessem lançar alguma advertência. Diziam Nini, e era como se dissessem: é estranho, no mundo também existe outra coisa além do egoísmo e da paixão, além da vaidade. Nini. E como estivesse presente onde quer que precisassem dela, nem mesmo a notavam. E como estivesse sempre de bom humor, nunca lhe perguntavam como conseguia ser feliz se o homem que amava a deixara e o filho por quem jorrara seu leite morrera. Amamentou o general e o criou, e depois passaram-se 75 anos. Às vezes, o sol brilhava sobre o castelo, e então a família, em meio à alegria geral, percebia com espanto que Nini também sorria. Depois a condessa, mãe do general, morreu, e Nini enxugou com um pano embebido em vinagre a testa suada, branca e fria da falecida. Em um dia, o pai do general, que caíra do cavalo, foi levado para casa em cima de uma maca, mas ainda viveu cerca de 5 anos. Foi Nini que cuidou dele. Lia para ele em francês e, como era uma língua que não conhecia, soletrava devagar as palavras, uma depois da outra, o que bastava para o enfermo compreender. Passaram-se muitos anos e o general se casou. Quando o casal voltou da viagem de núpcias, Nini ali estava a esperá-los no portão do castelo. Beijou a mão da noiva, a senhora, e ofereceu-lhe rosas. Mesmo nesse momento, sorria de vez em quando o general, que se recordava daqueles instantes. Mais tarde, 12 anos depois, a senhora morreu e foi Nini que cuidou do túmulo e das roupas da falecida. No castelo, Nini não possuía um título nem um cargo. Todos percebiam sua força simplesmente. O general era o único a se lembrar, espantado, que Nini havia passado dos 90. Ninguém mais parecia ter consciência disso. A força de Nini inundava toda a casa, atravessando as pessoas, as paredes, os objetos, como a corrente elétrica que as escondidas põe em movimento no pequeno palco dos teatrinhos ambulantes as marionetes, o guarda e o ladrão. Às vezes tinha-se a sensação de que a casa e os objetos iriam se espatifar-se à força do nada, caso Nini não os mantivesse juntos. Assim como os tecidos muito velhos viram pó e se desmancham se alguém encosta neles de repente. Quando sua mulher morreu, o general foi viajar. Regressou um ano depois e se transferiu imediatamente para a antiga ala do castelo, para o quarto da mãe. Mandou fechar a ala nova em que vivera com a mulher, com seus salões coloridos, onde as tapeçarias de seda francesa agora começavam a esfiapar-se. Seu amplo gabinete com a lareira e os livros, sua escadaria enfeitada com chifres de veados, têtrases espalhados e cabeças de camurça embalsamadas. A grande sala de jantar, de onde pelas janelas o olhar abarcava todo o vale.
toda a cidadezinha e as montanhas distantes de um azul prateado. Os aposentos ocupados pela senhora e, ao lado destes, seu próprio quarto de dormir. Durante 32 anos, desde que a senhora morrera e o general voltara para o castelo depois de sua viagem ao estrangeiro, Nini e os criados eram os únicos a pôr os pés naqueles aposentos, uma vez a cada 2 meses, quando iam limpá-los. Sente-se, Nini, disse o general. A ama se sentou. Envelhecera naquele último ano. Depois dos 90, a pessoa envelhece de forma diferente do que ocorre depois dos 50 ou dos 60. Envelhece sem rancores. O rosto de Nini era rosado e enrugado. Assim envelhecem os tecidos de grande valor. As sedas que têm séculos de vida, nas quais uma família inteira gastou suas habilidades manuais, trançando junto com os fios todos os seus sonhos. No ano anterior, ela adoecera, passando a sofrer de catarata num dos olhos, que ficou cinza e apagado. O outro olho permaneceu azul, com esse azul dos lagos das altas montanhas sob o sol de agosto, e esse olho sorria. Nini vestia uma roupa escura, sempre a mesma saia de algodão azul marinho e um corpete da mesma cor, como se nunca tivesse mandado fazer outra roupa durante os 75 anos que haviam transcorrido. Conrad escreveu, disse o general, e levantou a carta com um gesto mecânico. Lembra? Lembro, disse Nini. Lembrava de tudo. Está na cidade, disse o general para a ama, a meia voz, como se estivesse comunicando uma notícia muito importante e reservada. Está hospedado no Águia Branca. Virá hoje à noite. Mandei a carruagem ir pegá-lo. Jantará aqui. Aqui onde? Perguntou Nini com toda a tranquilidade. E mirou ao redor com o olhar azul sorridente de seu único olho vivo. Fazia 20 anos que não recebiam hóspedes. Os visitantes que se apresentavam de vez em quando pela hora do almoço, os representantes da província e as autoridades municipais, os convidados para as grandes caçadas, eram recebidos pelo intendente no pavilhão de caça no meio do bosque, onde estava tudo pronto para acolhê-los em todas as estações. Os dormitórios, as salas de banho, a cozinha, o salão de almoço para os caçadores, a varanda ao ar livre. Nessas ocasiões, o intendente sentava-se na cabeceira da mesa e conversava, como representante do general, com os caçadores ou as personalidades oficiais. Já havia tempo que ninguém se sentia ofendido, pois todos sabiam que o dono da casa era invisível. O paroco era o único a ir ao castelo uma vez por ano, no inverno, quando escrevia com giz na arquitrave da porta de entrada os nomes de Gaspar, Baltazar e Melchior, o paroco que se sepultara os diversos membros da família e mais ninguém jamais. Na outra ala, disse o general. É possível? Fizemos uma limpeza há um mês, disse a ama. É possível. Para as 8 da noite, é possível? Perguntou excitado, com uma curiosidade meio infantil, inclinando-se para a frente da poltrona. Na grande sala de jantar, agora é meio-dia. Meio-dia. Agora é meio-dia. Meio-dia, disse a governanta. Nesse caso, vou tomar logo as providências. Mandarei arejar o local até às 6. Depois mandarei pôr a mesa. Seus lábios mexiam-se em silêncio como se estivesse contando. Calculava o tempo, a quantidade de tarefas a cumprir. Sim, disse enfim com calma e firmeza. O general observava, curioso, ainda com um tronco para a frente. As duas vidas fluíam juntas, no mesmo lento ritmo vital dos corpos muito velhos. Conhecia-se a fundo mais do que se conhecem mãe e filho, mais do que marido e mulher. A comunicação que unia seus corpos era mais íntima que qualquer outro vínculo. Talvez por causa do leite, talvez porque Nini fora a primeira a ver o general no instante de seu nascimento, coberto do sangue impuro com que os homens vêm ao mundo. Talvez por causa dos 75 anos que haviam passado lado a lado, sob o mesmo teto, comendo a mesma comida, respirando o mesmo ar viciado da casa, com a mesma vista para as árvores defronte das janelas. Haviam compartilhado tudo. Nenhuma palavra podia definir a relação entre eles. Não eram irmãos nem amantes. Mas existia algo diferente, que eles não percebiam com nitidez.
Existia uma fraternidade particular que é mais íntima e mais profunda que essa que une os gêmeos no útero materno. A vida mesclara seus dias e suas noites. Cada um tinha consciência do corpo e dos sonhos do outro. Disse a governanta: "Quer que seja tudo como no passado?" "Quero", disse o general. "Exatamente assim, como da última vez." "Está bem", ela intuiu, lacônica. Aproximou-se do general, inclinou-se e beijou aquela velha mão manchada com veias salientes e muito anéis. "Prometa-me", disse, "não se comover." "Prometo", respondeu o general, num tom doce e obediente.